Direto da redação. Bom dia, aqui é o economista, colunista do Portal Ouviu, Ranulfo Vidigal. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem? A voz está tranquila? Tá tranquila. Sua voz está parecendo a de Luciano Pavarotti. Nossa Senhora. Ranulfo Vidigal, que estava vendo uma movimentação da Caixa Econômica Federal no sentido de pedir a regularização das parcelas referentes à antecipação de royalties que a Prefeitura de Campos obteve. Para explicar aqui aos nossos internautas, aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Em 2016, a Prefeitura de Campos, ela obteve uma antecipação de royalties com a Caixa Econômica Federal. Ela tomou um empréstimo e deu como garantia parcelas futuras de royalties de petróleo. Um momento que era até vantajoso porque o barril do petróleo estava muito depreciado. Se não me engano, estava até em 16, chegando a 16 dólares, 17 dólares. Para a Prefeitura, muito vantajoso naquele momento. Para a Caixa, uma aposta futura, né? A Caixa é uma instituição financeira, avalia mercados futuros. Só que o barril do petróleo hoje ele está oscilando entre 88 dólares e 90 dólares. No governo isso foi no governo Rosinha, a antecipação, Rosinha Garotinho. No governo do prefeito Rafael Diniz, o barril do petróleo deu uma recuperada, ele chegou a 60 dólares. Começou aquela variação mais positiva. O prefeito Rafael Diniz, ele entrou na justiça, ele judicializou, ele conseguiu postergar o pagamento de parcelas e reduzir esse pagamento de parcelas. Esse litígio ele continuou, só que a fatura está chegando. Me parece que a Caixa agora está conseguindo, ou está prestes a conseguir na justiça, a regularização dessas parcelas e o pagamento no que foi pactuado. Eu gostaria, Ranulfo Vidigal, que você analisasse o que seria um cenário hoje em que a Caixa Econômica Federal obtivesse êxito nessa judicialização e as consequências para o município de Campos. Por favor. Bom, Roberto, você foi muito correto em dar a questão do passado, como é que as questões nasceram, né? Nasceram a partir das crises e das altas. As crises e as altas nas cotações do petróleo são recorrentes. Mas, infelizmente, os nossos governos petrorrentistas do norte fluminense usam a renda do petróleo como se fosse perene e a cotação fosse sempre igual, né? E nós estamos vivendo hoje uma cotação internacional do petróleo muito favorável, né? De modo tal que, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que a atitude do prefeito de Campos de tentar uma nova repactuação no sentido de suavizar as parcelas a serem pagas dentro do seu orçamento é uma atitude correta. Porque, embora ele tenha hoje uma poupança financeira estimada por nós, eu e você, olhando as contas de dezembro da Prefeitura, em torno de 400 milhões de reais, o que é uma boa poupança financeira, se porventura ele tiver da noite para o dia, por questões judiciais, ter que pagar toda a diferença do passado, parte desta poupança financeira, que podia ser usada para investimentos em infraestrutura na cidade, podem deixar de existir, né? Entretanto, eu tenho acompanhado esta questão nos últimos dias e tentando ter informações adicionais de forma mais rápida, porque isto, evidentemente, será um divisor de águas para o comportamento do prefeito no ano que nós estamos vivendo. Portanto, digamos assim, é um divisor de águas, Roberto, porque deve haver uma dívida acumulada
com juros, correção e outras coisas mais, bastante expressiva, né? E isso, com certeza, vai pressionar o orçamento desse ano e reduzir a poupança financeira que foi obtida, pelo menos comprovadamente, no balanço orçamentário de dezembro deste ano. Portanto, esta é uma questão muito importante para a cidade de Campos, a única que tomou a antecipação de indenização do petróleo. Outras cidades não estão nessa mesma situação. Ontem à noite, Roberto, eu lhe mandei, e como alerta, um gráfico publicado ontem pela Agência Nacional de Petróleo, mostrando que você, nos últimos 4 anos, 5 anos mais adequadamente, a produção de petróleo na camada pós-sal, que é a camada que remunera bem os municípios petrorrentistas do norte fluminense e alguns da região litorânea, caiu 44% e continua caindo. Ano passado caiu 15%. Portanto, é mais um alerta para que os prefeitos usem o petróleo não como uma riqueza perene e como uma receita certa, mas apenas para investimentos estratégicos que não exijam custeio da máquina no futuro. Essa questão petrolífera ela é muito importante porque ela causa euforia em momentos de alta e causa profunda dificuldade nos orçamentos dos prefeitos quando a cotação internacional cai. Mas agora, além da cotação internacional e da questão do dólar, tem esta queda de produção que, inclusive, está estagnando a produção nacional de petróleo. A produção nacional de petróleo ano passado ficou praticamente igual ao ano anterior em função destas mudanças qualitativas e quantitativas na produção nacional de petróleo. Meu caro Roberto. Ô Ranulfo, você está aqui fazendo um alerta aqui, na verdade, para toda a região. Você está fazendo um alerta aqui para Macaé, para Rio das Ostras, para Búzios, para Campos, São João da Barra, Quissamã, todas as cidades. Por quê? Essas cidades, por que eu digo isso e toco nesse tema? Essas cidades tiveram uma arrecadação abundante. Nos últimos anos, talvez, estejam obtendo assim, as melhores arrecadações de royalties do petróleo e participação especial. E se você pegar o diário oficial de todas essas cidades, você vai ver que nesse período de muita fartura financeira, os prefeitos eles são muito generosos com compras. E assim você pega prefeituras muito perdulárias, você pega assim um show de desperdício. Eu não sei o que é, as pessoas elas têm coceira na mão, né, quando tem dinheiro. A pessoa começa a dar coceirinha na mão, tem vontade de gastar. E ao mesmo tempo você olha que os serviços nessas cidades eles estão precarizados. Você olha que cidades aí sem transporte público. Eu estou vendo aqui o vereador Maciel de Rio das Ostras, ontem gravou um vídeo denunciando o seguinte, que a população de Rocha Leão está reclamando da inconstância, que os ônibus da 1001, que faz a linha lá no trajeto entre essa zona rural e o município, e a área urbana, eles não respeitam horários. Se você chegar em Macaé agora, você vai encontrar ônibus da City quebrado, de um lado para o outro. A cidade não sabe o que fazer. Não sabe se caça a concessão da City, não sabe mais o que fazer com o transporte público. Nesse momento, na região dos lagos, todos os ministérios públicos das cidades ali naquela região, eles fizeram uma força-tarefa para denunciar salineiras em função de precarização de serviços na área de transporte. O transporte público aí na sua cidade de Campos está em colapso. Não se conseguiu ainda acertar a questão de transporte público. E nós estamos falando em precariedade no transporte público em todas as cidades e no momento em que há abundância de dinheiro. Então, assim, há uma contradição muito grande, não, Ranulfo, entre o que se arrecada, entre o que se está arrecadando e entre o que se presta em termos de serviço. Muito boa a sua observação, Roberto. Principalmente porque, nas últimas horas, alguns países europeus,
notadamente a Suécia, anunciam o fim da Ômicron em seus territórios. O que isso quer dizer para nós no horizonte de tempo de algumas semanas? De que também a curva da Ômicron aqui em nosso país vai ceder e, paulatinamente, a economia voltará ao seu curso natural. Bom, se isso é verdade, porque já está acontecendo na Europa, a normalização, significa dizer que a demanda por ônibus vai crescer ainda mais e, consequentemente, o sistema de ônibus de toda essa nossa região precisa melhorar. A demanda por infraestrutura vai crescer, porque as cidades não poderão continuar esburacadas em função dessas chuvas. A demanda por saúde, que já está alta, vai se manter. As crianças vão para as suas escolas e a vida vai paulatinamente voltar ao normal ao longo do primeiro semestre deste ano. Daí que as prefeituras e os prefeitos, com esses saldos fabulosos em caixa, vão precisar priorizar adequadamente seus orçamentos para que as suas cidades melhorem a produtividade geral da economia. Essa vai ser uma questão fundamental, porque se a Europa já está saindo da Ômicron, logo, logo nós sairemos da Ômicron e as atividades produtivas voltarão praticamente à normalidade paulatinamente, Roberto. Ranulfo, eu queria aproveitar que você está aqui, que você analisasse uma reportagem que saiu na agência Fonte Exclusiva anteontem, e foi tema até de um comentário aqui no programa de ontem, em relação a essa proposta do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha de cortar os subsídios para as usinas, que, segundo a reportagem, se implicaria na falência do Parque Sucroalcooleiro, de 3 usinas que ainda restam no interior do estado do Rio de Janeiro: a Grisa, em Cabo Frio, a usina Sapucaia, em Campos, e a usina Nova Canabrava, que é uma das mais modernas do estado do Rio de Janeiro. É a mais moderna, não é uma das, é a mais moderna e especializada na produção de etanol, Ranulfo. Roberto, em primeiro lugar eu queria mais uma vez saudar e parabenizar a você e toda a sua equipe. Esta matéria está tendo grandes repercussões em outros meios de comunicação no Norte Fluminense. Ontem mesmo, uma importante emissora de televisão de caráter regional do nosso Norte Fluminense, com implicações também aí na região litorânea e no Noroeste, procurou a mim e procurou outros especialistas no sentido de que houvesse uma explicação do risco que poderia estar acontecendo neste ponto específico, né? Ouviu também produtores rurais. Você sabe que a região tem 9.000 produtores de cana-de-açúcar. E quando você tem essa instabilidade, essa incerteza, essa insegurança pessoal e jurídica, praticamente há 30, 40, 50 dias do início da safra, isso é uma péssima sinalização. E eu disse a esta equipe de repórteres, né, que me preocupava principalmente a questão da empregabilidade. Porque se você fizer uma pesquisa entre as famílias brasileiras hoje, a maior preocupação junto com a Ômicron é a questão do emprego. Há uma escassez de oferta de vagas no Brasil como um todo, e o emprego seria uma questão fundamental. E dei como exemplo um número que o Portal Viu divulgou na sua matéria, que você acabou de citar, de que o setor gira 150 milhões de reais todo ano na forma de salário. E qualquer risco de fechamento de qualquer unidade industrial poderia, com isso, tirar esta renda tão importante que circula nos municípios de São Francisco e Campos. E disse também que, nesse momento, nós estamos com o pessoal organizando a produção e a safra, e que isso tem um giro de 250 milhões, conforme, inclusive, a matéria da Viu colocou em primeira mão, da matéria-prima, né, que é comprada pelas usinas.
e que finalmente você tem, são 600 milhões de recursos girando entre os municípios de Campos, São Francisco, Cardoso Moreira, São João da Barra e outros mais, ao longo de um ano, e esta insegurança não deveria acontecer. E era muito mais razoável, nesse momento, que houvesse uma averiguação e uma avaliação concreta da questão de impostos, sonegação ou não, separando o joio do trigo. Ou seja, dei até como exemplo a questão de que, por exemplo, a Lava Jato cortou 500 mil empregos da construção civil, quebrou empresas, e que não era adequado que nós tivéssemos aqui na região uma situação semelhante, com a perda de 6 mil empregos, como muito bem colocou o Portal Viu. Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, economista, colunista do Portal Viu, muito obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação, Ranulfo. Muito obrigado, Roberto. Um abraço fraterno para toda a sua equipe. Tá aí a participação de Ranulfo Vidigal.